Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Code FC. Hoje eu quero trazer para vocês um pouco da base de Cloud Computing, né? Eu vou mostrar um pouco na prática para vocês o que é uma Virtual Network, uma rede virtual, né? Isso é a base de qualquer cloud, né? A parte de rede. E hoje eu vou mostrar a parte de redes virtuais para vocês do Azure, tá? Se você por um acaso trabalhar com outra cloud, como o GCP ou AWS, vocês vão ver que lá o nome é chamado de VPC, tá? Então é um pouco diferente o nome, mas no fim das contas é a mesma estrutura que vai ser utilizada, é rede ali também. A forma de configuração pode mudar de um para outro, mas hoje nós vamos focar aqui na Azure e vou mostrar para vocês um pouco aí disso, tá? Então a base de cloud é a rede, tá? Então a gente vai focar nisso aqui hoje, beleza? Vamos lá então. Então, pessoal, vamos lá, né? Então a gente está aqui na nossa estrutura. Então, eu estou no minha conta da Azure, tá? E eu estou no dashboard aqui dentro de Virtual Network. Se vocês quiserem entrar em Virtual Network, você pode pesquisar aqui. Ele pega os recentes, se eu digitar Virtual Network aqui, ele aparece. Ou até mesmo, eu posso vir em todos os serviços, né? Posso vir em Network aqui, vai ter Virtual Network. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Tudo inicia com redes virtuais, tá? A gente precisa criar uma estrutura de interface de rede virtual. Vamos imaginar a rede virtual ou virtual network como se fosse um switch, tá? E esse switch de rede é onde você vai fazer toda a configuração dentro dele, tá? Para estruturar a sua rede interna ali da Azure e começar a trabalhar, tá bom? Então aqui, como é que a gente vai criar? Eu já tenho uma rede aqui, tá? Criei uma do CodeFC, eu vou criar outra aqui para vocês. Então, vou em Create, vou escolher minha subscription aqui. Qual que é meu Resource Group, meu grupo de recursos, né? O Resource Group é o lugar onde você organiza seus recursos que você está criando. Então, tem um grupo de recursos chamado CodeFC-RG. Vou dar um nome para minha rede virtual. Normalmente, eu gosto de ter um padrão para colocar os recursos e saber que recurso é aquele. Normalmente eu dou o nome, né? Então eu vou colocar aqui como Manaso, que é o Zanão contrário, seria meu domínio aqui. E eu gosto de colocar o hífen e o nome e o que é o recurso, né? No caso que é uma VNet, uma Virtual Network. Então é um padrão que eu gosto de usar. Região, ou seja, em que região que você vai estruturar. Ah, Zanan, eu coloco em qual região? Vai depender do que você está arquitetando. Você tem que imaginar que você é um arquiteto de cloud e você tem uma demanda específica. Você precisa baixa latência? Logicamente você vai criar uma estrutura no Brasil. Se não tem preocupação com isso, você vai olhar a questão de custo também, porque as regiões têm custos diferentes. A gente costuma utilizar muito o East-West, ou principalmente East-West 2 hoje, que é a ponte de ligação principal dos Estados Unidos com o Brasil, tá? Com o data center no Brasil. Então você tem vamos dizer que quase que um link direto ali, tá? Então eu vou colocar East-West 2, vou avançar. Nesse segundo passo, ele vai te perguntar qual que é o address space da sua rede, né? Ah, o meu espaço de endereço vai ser o 92.168.10/24/16. Se você não tem costume com isso, se você pesquisar no Google CIDR, tá? Vocês vão ver muito aqui sobre Classes Interdomain Routing, tá? Então, o que é um CIDR? Então, eu quero uma tabela CIDR. Se eu buscar aqui os valores, né, vamos ver se esse primeiro da IBM tem aqui. Para mostrar aqui, ó, eu tenho uma tabela de CIDRs, tá? O que seria? Nós vimos aqui que é um 10.1.0.0/16, né? Vamos pegar o /16 aqui, ó. O /16 é a máscara, número de redes e número de hosts. Eu tenho uma máscara de subrede que vai ser 255.255.00. Ele fala número de redes, né? Eu posso ter 1B, né? Então tem uma grande quantidade aí nessa aqui. São duas subredes,
aí uma classe, duas classes, três classes, e vai bastante, onde vai dar para vocês aqui 65.534 IPs. Quando a gente fala muito de barra 24, é 254, né? Aqui a gente tem o expoente, tá? Então aqui, ó, 1, 2, né? 6, tá vendo? 14, 30, 62, 124. Aqui ele já está tirando alguns IPs, tá? Ele está tirando alguns IPs. O IP inicial a gente não usa, IP de broadcast, e o último também não, tá? Esses IPs finais a gente não utiliza, da rede, da máscara de rede. Então, são os intervalos que a gente tem aqui. Ele até explica nesse site aqui, tem algumas informações. E a gente tem vários. Então, barra 1 aqui, ó, são 2.147.483.392 hosts pode estar conectado ali, né? Então, um pouquinho para vocês saberem aí, tá? Voltando, no meu caso aqui, eu vou deixar 10.1.0.0/16, ou seja, a minha rede é 10.100, ela vai até 10.1.255.255, ok? São 65.536 endereços. Poderia habilitar IPv6 para internet, né? Então eu tenho também, que aí já entra letras e tudo mais. E aqui eu vou criar a minha sub-rede, ou seja, eu vou segregar a minha rede. Quando você tinha os switches lá de rede, você conseguia fazer segregação de redes lógicas, né? Para uma não conversar com a outra, aquela coisa toda. Ah, rede de servidores, rede de hosts, desktops, rede de impressoras. Então a gente conseguiria fazer. Aqui também eu posso ter sub-rede. A default, que é a primária, ela tá com o nome default, eu poderia colocar aqui servers, né, rede de servidores. Dentro dessa classe 10.100/16, eu vou tirar a quantidade de IPs que eu preciso aqui, ó. Ah, Osana, eu preciso saber o CIDR certo? Não. Olha que interessante. 10.100 até 10.10255 são 251 IPs válidos e 5 são reservados da Azure. A Azure utiliza esses IPs. Então a gente sempre tem 5 aí que você tem que calcular menos da sua rede. Ah, se eu quero um barra 23, ele já mostra que é 507. Vamos ver o 16? Já mostra também. E ele fala para você se é aceitável ou não. Vou deixar a barra 24. Eu posso fazer a simplificação da conectividade usando o Address Translator Gateway, né? Saída de conectividade possível com Load Balance e Public IP. Eu poderia aqui ter um NAT Gateway, né? Configurar. Tem o Service Endpoint. O que é o Service Endpoint? Elas são políticas para liberar tráfego específico da Azure e de recursos da Azure para a rede, tá? Então você consegue falar, ó, eu quero que somente serviços de Active Directory conseguem comunicar aqui internamente. Que Vault, Event Hub, né? Eu posso incluir recursos que vão ter comunicação com essa rede também. Deixo do jeito que está, não vou mexer. Poderia criar outras. Avanço. Aí vem a parte de segurança. Na parte de segurança, a Microsoft ela incluiu algumas configurações que podem ser feitas. Uma delas é o Bastion Host. O pessoal chama muito de Bastião, né? O Bastion. O que é? É você criar uma sub-rede dentro da sua Virtual Network, aonde, para você conectar nos seus recursos, principalmente máquinas virtuais, né? Eu tenho que passar por esse Bastion Host, que seria uma máquina virtual no estilo serverless. Ela é gerenciada pela Azure, mas você se conecta via RDP, mas direto no portal da Azure, tá? Se for Linux, via SSH. E dele você consegue conectar nas demais máquinas. Então é uma forma de segurança, tá? Eu tenho o DDoS Protection Standard, que eu consigo reduzir ataques, né, mitigação de ataques na minha estrutura de Virtual Network. E eu também tenho o Azure Firewall. Então aqui eu poderia configurar um Azure Firewall de uma vez, tá? Não vou fazer, o Bastion hoje eu poderia fazer aqui também, ó. Então ele me pede o nome do Bastion que eu vou criar, qual que é o address space ou a sub-rede já entra como Azure Bastion Subnet, qual que é ela, quantos IPs que eu vou disponibilizar, então quantidade de pessoas que pode conectar simultâneo, o IP público dele, que é de onde você vai conectar para chegar nele, tá? Posso fazer por fora ou por dentro, e daí eu configuro. Não vou configurar. Super importante, taguear seus recursos, né? É bom se você ter tags para você saber de quem que é esse recurso.
Então eu vou colocar aqui produto, vou colocar aqui code FC. É uma tag que eu estou incluindo aqui. Revisar e criar. Vamos revisar e criar agora. Ele é bem rápido. Ele faz a validação se está tudo ok. Se não tiver, ele vai mostrar lá, está fazendo validação final. Vai te mostrar todas as informações que você falou, que para ele configurou. Tudo certo? Criar. Ele vai criar a interface de rede, não é demorada, tá? Então ela é até bem rápida. Ele já está fazendo deploy, posso até clicar se eu quiser. Ele vai dar o ok aqui, eu venho me mostrar a parte de deployment acontecendo. E assim que ele fazer o deploy da Virtual Network, a gente entra aqui e vou mostrar para vocês algumas configurações que você pode fazer da sua interface de rede. O intuito é mostrar a base hoje para vocês e a partir de outros vídeos eu vou mostrando outras ferramentas que relacionam com rede, como se conectar à rede, né, e demais recursos aí que eu posso integrar na minha Virtual Network. Vou em recursos aqui. Esse é o seu portal da sua rede virtual chamada Manaso-VNet. Tá? Aqui dentro eu posso mover para outro Resource Group. Então eu quero mover de Resource Group, mover para outra subscrição sua, outra conta, mover para outra região. Tá no East West, mas eu queria esse cara no Brasil. Poderia fazer, tá? Deletar, refresh, dar feedback. Aqui eu tenho o nome do meu Resource Group, onde que ele está localizado, o nome da minha subscription e o ID. Qual que é o meu interface de rede? É bem legal. Um ponto legal que a Microsoft colocou agora é o DNS Server. Se vocês colocar, ele está usando o DNS da própria Azure. Se eu tenho um DNS interno, ou eu provisionei um DNS Server na Azure aqui para utilizar interno, eu posso clicar aqui e posso vir em Custom e colocar o IP do meu DNS. A partir daí eu vou usar o meu próprio DNS, tá? Então, resolução de nomes, né? Resolução de nomes a gente sempre utiliza, em vez de usar da Azure, eu poderia usar um customizado. Ambiente de redes a gente costuma fazer. Ele tem um Flow Timeout, que aí eu consigo configurar a estrutura de tracking aqui, tá? Para validar como é que está a minha rede e tudo mais. Eu tenho a parte de BGP. Para quem não sabe o que é o BGP, é o protocolo de borda, de gateway, tá? Ele é muito utilizado por Express Route, que é aquela link, a gente vai dizer que é um link direto com a Azure e o seu ambiente on-premise. Então é um custo maior, mas é algo que você tem uma garantia de banda, tá? Então você tem a possibilidade de já configurar também o BGP aqui direto na sua Virtual Network que vai conectar com ele. O ID da sua network, tenho aqui minha tag. Aqui embaixo eu tenho a parte de topologia, só que o meu Network Watcher não está habilitado. O que é o Network Watcher? Eu consigo fazer validações se a minha rede está funcionando, tá? Consigo ver topologia, consigo fazer testes da minha Virtual Network se tem algum problema ou não, então consigo fazer vários rastreios. Eu criei ele, vou voltar lá para o meu ambiente de Virtual Network. Criei ele por quê? Aqui ele vai pegar depois topologia, tá? Você vê que ele não pegou nada ainda. Depois eu vou ter topologia, que é a estrutura. Aqui, ó, não tem Network Watcher presente na região de East West, não tem problema. A gente conseguiria mudar isso aqui depois, não vou fazer agora. Capacidades, né, as capabilities, então DDoS eu posso configurar, o Firewall, Private Endpoint, ou seja, IPs privados para minha rede se comunicar com recursos da Azure, serviços, em vez de passar pela internet, passar por dentro, não precisa ter isso está exposto. A parte de filtros de rede na parte de segurança e tem o peering, que é eu ligar uma VNet na outra. Então eu consigo comunicar com duas ou mais virtual networks aí também, tá? Ele me traz recomendações de melhores práticas com o Azure Advisor e eu tenho aqui tutoriais se eu quiser saber como configura. Inclusive o HubSpoke, eu vou trazer no outro vídeo o que é o HubSpoke, como é que funciona a topologia de HubSpoke. Eu vou trazer essas pílulas para vocês, igual hoje, justamente para ajudar vocês, tá? Eu tenho log de atividade, então consigo ver todos os logs de atividade aqui. Como eu criei agora, eu não tenho. Vamos pegar a minha outra Virtual Network. Vamos ver se eu tenho algum log de atividade. Provavelmente não, porque ela está vazia.
mas vamos validar. Ela tem aqui, ó, listar Network Manager Effective Security Hulls, tá vendo? Eu fiz isso aqui, então ele está mostrando. Provavelmente minha topologia aqui não tem, ele vai tentar chamar, ó lá. O que ele está me mostrando? Eu tenho uma Virtual Network CodeFC VNet e dentro dela uma subrede. Se eu tivesse uma máquina se conectando a ela, ele mostraria. Se tivesse outro recurso também, conectando uma VPN, então eu consigo ter uma topologia aqui, tá? Recomendações está vazio, como eu falei. Access Control é o IAM, né? O IAM. Então a gente consegue dar acessos para essa VNet. Então tem as roles, eu consigo dar permissões. Você vê que eu tenho vários recursos aqui com permissão, tá? Nessa rede. As tags eu consigo ver separadamente aqui também, tá? Parte de diagnósticos e resolução de problemas, se você tiver algum problema e quiser rodar um diagnóstico, você consegue fazer por aqui alguns. Olha lá, não consigo deletar Virtual Network, Criando Troubleshoot. Então consigo ver inclusive a saúde, tá? O espaço de endereço, que é o address space, que a gente criou, lá eu consigo adicionar por aqui também, tá? Eu consigo ver quais os devices, serviços que estão conectados. Eu não tenho nada conectado agora. Se eu tivesse, ele me mostraria na listagem. Aqui eu tenho minhas subredes. Tá lá, minha subrede está aqui. Poderia criar aqui mais subrede, um gateway de subrede. A gente utiliza ele para conectar e fazer VPN, tá? Conexão de VPN com seu ambiente on-premise. Então, em algum momento você vai bater nisso. O Bastion a gente consegue ver aqui também, se tivesse configurado, e consegue criar o Bastion diretamente aqui também. DDoS, que eu já tinha falado. O Fire, o Azure Fire, eu conseguiria criá-lo aqui também. É um recurso à parte, um serviço que tem um custo à parte, tá? O Microsoft Defender for Cloud, vocês já devem conhecer, a gente já vem falando no canal também. O Defender for Cloud era o Microsoft Security Center, então é a parte de segurança da Azure. Então ele mostra recomendações da VNet diretamente aqui para você, se você ativar ele, tá? Gerenciamento da rede. Então posso ver configurações de conectividade, configurações de segurança administrativas. Eu consigo ver aqui, ó, topologia, o hub, qual que é o membro do grupo, conectividade. Aqui eu consigo ver os protocolos, o que está passando. O DNS que eu mostrei para vocês, eu também configuro aqui se eu quiser. O peering, ou seja, conectar uma virtual network na outra. Eu tenho duas, né? Se eu quiser conectar aqui, ó, eu posso dar um nome para ela. Então, vamos colocar aqui VNet, ou melhor, vamos colocar CodeFC to, essa aqui, a outra lá é a Manaso Peering. Deu um nome. Tráfego de rede virtual. Eu quero liberar ou quero bloquear o tráfego. Eu vou liberar. O forwarder para remote, né? Eu tráfego de volta, beleza. Virtual Network Gateway ou Route Server. Eu vou ter? Vou usar? Não. Aí vem o link, né? Eu posso colocar o nome do link, né? Do remote, do remoto, porque ele vai configurar na outra ponta. Virtual Network Deployment, o modelo. Vai ser no ARM atual ou no clássico? A gente usa hoje a ARM, né? O Resource Manager. Subscription, que vai conectar ela. Qual que é a rede? Então eu estou no CodeFC, eu vou conectar na Manaso, tá vendo? Estou liberando o tráfego também. Virtual Network Gate ou Route Server e vou adicionar. Ele vai fazer uma validação ó, lá nas duas. Já fez a conexão aqui, tá vendo? No CodeFC. Então ele finalizou. Se eu clicar aqui dentro eu consigo ver. Se eu for na minha outra network aqui, ó, na Manaso, vamos ver como é que tá. Vamos pegar aqui, ó, peering. Olha lá, eu não tenho um peering aqui, porque eu liberei a comunicação do meu ambiente do CodeFC para a Manaso. Agora eu tenho que fazer o inverso aqui também, ó. Vou pôr 2 aqui, vou pôr outro nome, vou liberar, eu tenho que liberar ida e volta, tá? Esse lado e o outro lado. Agora eu vou conectar a Manaso ao CodeFC, ou seja, o tráfego da minha rede Manaso para o CodeFC, tá? E a outra foi do CodeFC para Manaso. Adicionar. Ela aí já até reclamou. Falha, erro peering. Vamos ver o que ele falou aqui. Detalhes da subnet. Ele já está reclamando, provavelmente é porque ele já fez, quer ver? Olha lá, ó.
aquela hora que eu configurei, ele já fez ida e volta, vocês lembram, né? Então acabou que eu já tinha feito, não precisava fazer de novo. Aqui é o Service Endpoint, que eu falei para vocês. Ó. Então eu venho aqui, qual serviço que eu quero que tenha liberação para se conectar a essa VNet. Eu quero que SQL consiga se conectar. Em qual subrede? Posso criar uma subrede de SQL. Conseguiria fazer, libero, né? O Private Endpoint, que a gente vai ver mais à frente, mas é configurar o Private Endpoint para os seus recursos SaaS, né? Software, plataforma como serviço, PaaS, consiga se conectar usando um IP interno, não um IP de internet. Então, por exemplo, um Azure SQL se conectar diretamente na rede aqui, um App Service, que é o seu website, então você consegue fazer, tá? Aqui, as propriedades da sua rede, lock para bloquear, para evitar apagar o recurso, né? E aqui embaixo é o mais padrão, tá a parte de alertas, métricas, diagnósticos, tem um Connection Monitor aqui da parte que é clássico, tem o diagrama que eu consigo habilitar, tá? Que é tipo aquela topologia que a gente viu. Então aqui, ó, se eu voltar no meu Code FC e descer aqui em diagrama, aqui vai aparecer. Aqui, ó. Tasks, eu posso ter algumas automações, então eu posso adicionar uma task de um template. Aí ele pergunta qual que é o automation, tá vendo? Tem que ter um automation template, eu não tenho agora. Então eu poderia adicionar a task aqui. Posso exportar o template, eu quero usar o template ARM aqui para recriar, para fazer um novo deploy aqui. Visualizar o template, consigo também com Resource Visualizer. Ele me mostra lá, se tivesse vários recursos ele mostraria. Descendo um pouquinho mais, troubleshooting de conexão, então consigo ver lá, eu quero ver a comunicação, né, de uma máquina virtual, de um Bastion, comunicando com a outra estrutura via TCP, por exemplo, qual que é a porta. E aqui é para abrir chamada. Então, basicamente, essa é a nossa estrutura de rede inicialmente. É um pouco aí do overview para vocês já entenderem, começarem a entender. E a partir daqui você tem a base de tudo. Inclusive, eu tenho um JSON View aqui, ó, eu consigo ver o JSON da minha rede, tá? É isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Nas próximos vídeos eu vou trazer mais coisas para vocês. Aqui no Code FC a gente vai trazer, tá? E espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir o vídeo, se achou bacana, tá? Segue a gente, ativa o sininho aqui embaixo, beleza? E divulga para os seus colegas, para os seus amigos, falar, o Code FC tá fazendo uns vídeos bacanas ali de nuvem, entendeu? Tá fazendo também lives, a gente tá sempre fazendo lives novas aí também. E compartilha, beleza? Obrigado, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus e sucesso para vocês aí. Valeu!